E hoje a gente vai começar o programa falando de saúde dos olhos. Para isso, a gente vai conversar com o oftalmologista Fernando Lengruber, que vai falar sobre os cuidados com os olhos no período de pandemia. Doutor Fernando, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Prazer estar falando com vocês. Prazer é todo nosso. Boa tarde, doutor. Doutor, na última sexta-feira foi comemorado o Dia do Oftalmologista. E essa data, ela chama a atenção para a importância do cuidado com os olhos, não é? Sim, exatamente. Os olhos, os nossos principais, das formas que nós nos relacionamos com a sociedade, o olho talvez seja aquele sentido mais importante que nós temos. Não é que se a pessoa ele tiver uma perda, por exemplo, em algum outro sentido, seja a audição, o paladar, ele vai ter um comprometimento no seu dia a dia. Mas a visão é, sem dúvida nenhuma, daqueles nossos 5 sentidos, o sentido mais primordial que nós necessitamos. E a gente está em tempo de pandemia, né, doutor? Home office, quer dizer, está todo mundo passando mais tempo em frente à telinha, né? Seja do computador, seja a tela do celular. Isso traz algum prejuízo para os olhos? Quais são esses prejuízos? Essa questão do uso prolongado agora, à frente de uma tela, seja ela através de um smartphone, de um notebook, da própria televisão, ela, durante a pandemia, ela se tornou mais evidente. Já era uma característica que a nossa sociedade vinha caminhando nesse sentido, só que agora, devido ao menor convívio social, ao maior isolamento provocado pela necessidade de enfrentamento à pandemia e também por conta de muitas vezes as pessoas estarem trabalhando em home office, esse tempo de duração aumentou. A tela em si, o brilho da tela, ele não causa nenhum mal nos olhos. O problema é que o brilho da tela é um estímulo para que nós pisquemos menos o olho. Ao piscar menos o olho, nós acabamos lubrificando menos o olho. E ao lubrificar menos o olho, nós podemos ter o olho vermelho, o olho ardendo, sensação de areia, o olho lacrimejando, uma fadiga. Algumas coisas nós podemos fazer para tentar remediar essa situação. Diminuir o brilho da tela do computador, sempre que trabalhar nessas telas, tentar deixar o ambiente bem iluminado, deixar a temperatura da sala não muito baixa, o ar-condicionado não muito gelado, para o ar não ficar muito seco, aumentando a umidade do ar, e também tentar não colocar, se tiver um ventilador, direcionado diretamente aos olhos. Doutor, e esse uso excessivo desses aparelhos, ele também pode ser um fator causador da miopia? Excelente pergunta. Se a gente Google entrar na internet, for digitar lá e colocar miopia, você vai ver que há hoje um termo cunhado que se chama epidemia da miopia. Alguns trabalhos científicos que saíram no Japão, onde é uma sociedade que fica muito mais tempo no uso do computador e muito menos brincando ao ar livre, as crianças, eles mostraram que a prevalência da miopia nas crianças japonesas tem aumentado nas últimas 2 décadas. Não se sabe ainda se isso é replicável no resto do mundo, por uma questão comportamental, por uma questão de anatomia, mas se sabe que está, sim, aumentando essa questão da taxa de miopia ao longo do tempo. O que a gente sempre preconiza é o bom senso. A criança, ela tem que brincar tanto ao ar livre, quando é possível, tanto com outros amiguinhos, e não tem como, ela tem que também se desenvolver na frente do computador, mas não ficar grudado o dia inteiro na frente de um computador ou de uma televisão. Agora, os antigos falavam que depois de ficar um tempinho lendo um livro, agora, né, hoje em dia, vendo uma tela de computador, é bom a gente olhar para o horizonte. Até eles falam que é para o olho descansar, né? É o jeito que eles falavam. Isso existe mesmo? E tem outros mitos assim que a gente ouve, ler em lugar mal iluminado. Isso daí também pode causar problemas de visão, doutor? Existe uma série de mitos, né? Eu vou lembrar um aqui que era muito comum. Quando a gente era criança, a mãe falava para a gente que a gente não podia chupar uma manga e beber leite, que a gente ia passar mal. Esse mito, também na questão dos olhos, ele acontece. A questão de você estar lendo num ambiente pouco iluminado, isso não vai levar você a desenvolver nenhuma doença. Isso vai levar Alô? Oi, a gente está te ouvindo. Estamos ouvindo. Oi. Isso vai levar apenas a você ter um esforço visual maior.
E aí você vai acabar piscando menos o olho, e ao piscar menos o olho, você vai acabar tendo o desconforto que eu falei antes. Em relação a esse foco de perto e foco de longe, o foco de perto é aquela atividade de leitura que nós fazemos ali em torno de 40 centímetros, seria ler, fazer algum trabalho manual. O foco de longe seria a gente olhar para frente de 2 metros. O que acontece é que as pessoas, depois que passam dos 40 anos, eles desenvolvem uma doença que chama presbiopia, ou vista cansada, que é a dificuldade para conseguir focar para perto. Então, essas pessoas, principalmente muito para perto, e ela faz na hora uma transição para olhar para longe, ela sente um desconforto. E aí sim, se ela parar um pouco e ficar olhando mais para longe, ela vai ficar mais confortável, e por isso que se surgiu esse mito. Mas, em termos de realidade, isso não existe. Agora, os olhos também são uma porta de entrada para o coronavírus, outros vírus respiratórios também, né? A gente está na época da gripe, doutor Fernando. Sim, nós podemos adquirir o coronavírus de forma já documentada através de 2 formas, em se tratando dos olhos. Lembrar que as principais formas de você adquirir o coronavírus é através do nariz e através da boca. Através do olho, ou através da conjuntiva ocular, nós vamos ter, se for um aerosol, ou seja, uma pessoa espirrar ou tossir na sua frente, ou levar a mão contaminada através nos olhos de uma pessoa ou de alguém com coronavírus. Então, sim, ele pode ser uma porta de entrada. Assim como nos outros casos de outros vírus respiratórios que você lembrou, das famosas conjuntivites virais, que tem os seus picos aí exatamente nessa época que nós estamos chegando, no período de inverno e também no período de verão, por conta de uma maior aglomeração no passado, né? Hoje em dia a gente não está podendo aglomerar muito. Agora eu vou fazer até uma consulta aqui, porque eu tive isso muito na semana passada e eu não identifiquei. Meu olho, ele fica muito vermelho e acorda com ele muito inchado. Acordou um dia. Essa conjuntivite viral, ela dura um dia, porque o meu dura um dia e some no outro dia. Essa conjuntivite, ela fica muito tempo ou ela fica só mesmo um dia, 2 dias e sai? Não é para ninguém que ficar com medo, com receio, que se amanhecer com o olho vermelho, eu estou com conjuntivite, pode ser coronavírus, e, enfim, começa a ter toda aquela questão daquele transtorno de ansiedade na pessoa. Na verdade, quando você amanhece com o olho vermelho, se no dia anterior você teve que fazer mais prolongado, você ficou mais horas no computador, você dormiu menos, você ficou mais no ambiente de ar-condicionado mais gelado, ou foi na beira da praia e pegou vento, algo nesse sentido, é normal. Você vai ter uma alteração de lubrificação, o olho vai ficar vermelho, vai durar aí um dia, mais ou menos, e no outro dia você está normal, você não precisa se preocupar. Caso naquele dia estiver muito desconfortável, você pode fazer uso de um colírio lubrificante sem problema algum. No caso da conjuntivite, há outros sintomas. Na verdade, é uma gama de sintomas, não é um só, mas o paciente vai ter o olho vermelho, vai ter a presença da sensação de areia, vai ter o olho lacrimejando, vai ter o olho com secreção, pode ser essa secreção transparente, alina, ou verde, ou amarela, isso não interfere. Então, os sintomas, eles são mais floridos, vamos dizer assim, são mais abundantes no caso de uma conjuntivite. E duram mais tempo também, né? Uhum. Doutor, alguns pesquisadores afirmam que o uso de óculos ou de protetores faciais deve ser considerado tão importante quanto o uso de máscaras e luvas nesse período. Essa é uma importante medida de prevenção contra a Covid? Olha, vamos pensar assim, eu vou atender um paciente e esse paciente está com conjuntivite. A princípio, dificilmente essa conjuntivite vai ser uma conjuntivite de coronavírus. Em alguns estudos feitos na China, a presença de conjuntivite naquelas pessoas infectadas comprovadamente com coronavírus ficou só em 0,8% da população. Mas se eu for atender esse paciente, o que eu vou pedir para esse paciente? Que ele venha, sim, com óculos escuros, porque é uma proteção para evitar que ele toque os olhos e, ao tocar os olhos, toque em outros lugares. Você está convivendo com um paciente, esse paciente está com uma conjuntivite ou está com coronavírus. A pessoa que está com coronavírus, o ideal é que ela esteja isolada, esteja em uso de máscara, e quem está convivendo com ela
Também. Por quê? Porque o ato de você falar, você pode estar transmitindo através de gotículas de aerosol, e isso pode estar entrando mais prevalentemente pela boca e pelo nariz, mas também se ele espirrar ou tossir nos seus olhos também. Então, assim, ter que usar um óculos para se prevenir do coronavírus, não. Mas se você está tendo um relacionamento com alguém que está com sintomas gripais e que está com suspeita de coronavírus, o ideal é que ele use sim, e aquela pessoa e quando ele for sair de casa, esse paciente também. Agora, doutor, saiu uma notícia esses dias, se eu não me engano foi na BBC, a gente até deu também aqui no Aqui Notícias, sobre um fungo que está afetando o rosto, principalmente nos países asiáticos e também na Índia, enfim. E isso está afetando o olho também, né? Tanto que alguns tiveram que extrair o olho por causa desse fungo que surgiu por causa da Covid. Aí eu queria saber do senhor, tem algum caso desse tipo documentado no Brasil, né? Espero que não, ou no Espírito Santo, e existe alguma outra doença específica que é causada pelo vírus pelo coronavírus? Essa notícia foi bastante comentada, é um fungo raro, realmente, e que aqueles pacientes que estão com a doença, isso eles podem estar mais fragilizados, né, imunologicamente, pode estar servindo, teve um aumento de casos, né, documentado. Em relação aos olhos, a gente fala sempre de conjuntivite, porque, assim, ele não é o sintoma, vamos pensar assim, mais prevalente do Covid, como eu falei, é em torno de 1%, mas ele está presente, ele tem que ser pensado. Se falou muito na questão dos olhos no início da pandemia do coronavírus, porque uma das pessoas que fez o primeiro relato nesse sentido foi um médico oftalmologista chinês, que inclusive foi perseguido nessa época, veio até falecer depois do coronavírus por conta disso, e houve uma retratação pública do governo chinês em relação a ele. E ele foi até homenageado em uma série de outras instâncias. Então, como isso logo no início apareceu, a oftalmologia ficou muito em voga, a questão dos olhos. Hoje que a gente sabe, o principal sintoma é a conjuntivite. Mas também se sabe que há outros sintomas. Você pode ter lesões na parte interna do olho, na retina. E essas lesões, há um pesquisador no Brasil, professor da Escola Paulista de Medicina, Dr. Rubens, que já demonstrou que essas alterações que aparecem, que são tromboses, hemorragias, elas podem ser as primeiras manifestações ou serem preditores para doenças neurológicas, que elas são mais prevalentes, essas doenças neurológicas, como sequelas do coronavírus. Como é uma doença relativamente nova, a questão do coronavírus, nós estamos aí conversando a respeito dela, mas ela não tem 5 anos que a gente tem conhecimento dela, está em torno de 2 anos, mais ou menos, ainda carece de muito estudo para ser averiguada a questão de taxa de prevalência e de sintomas associados a essa doença. Doutor, e como prevenir doenças oculares? Para a prevenção das doenças oculares, a gente precisa fazer a questão básica. Quando a criança nasce, ainda na maternidade, o ideal é que ela faça o teste do olhinho. O próprio pediatra faz isso. Em torno de 1 ano de idade, mais ou menos, faça uma avaliação geral. Depois, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, entre 3 e 4 anos de idade, que você faça uma avaliação, aquele período que a criança vai começar a alfabetização. Estando isso tudo normal, a criança não tendo nenhum fator de risco relacionado à família ter doenças que impliquem riscos maiores dessa criança vir a desenvolver. O que nós podemos fazer? É ficar atento aos sintomas, né? A visão tem uma grande vantagem que qualquer distúrbio visual, o paciente, na maioria das vezes, percebe. Percebe como alteração de visão, uma alteração de desconforto. O que não pode fazer é negligenciar quando isso acontece. Acontece um sintoma, você falou que o olho ficou irritado um dia, ok, ficou um dia, no outro dia voltou ao normal, tá tudo bem. Agora ficou um dia, ficou 2, 3, 4, a visão, a qualidade da visão está piorando, a visão está ficando embaçada, você precisa procurar um atendimento médico. E de forma, principalmente com as mãos, em não coçar os olhos, não esfregar os olhos, com a mão sempre higienizada. Se for trabalhar em algum
óculos de proteção, se estiver andando de moto, andar sempre com a viseira baixada, enfim, cuidados gerais e que o bom senso já recomenda que a gente faça. Perfeito. E, doutor, nesse período de pandemia, a gente percebe que muitas cirurgias eletivas elas deixaram de ser feitas, por exemplo, a de catarata. Esse atraso nessas cirurgias prejudica o bem-estar ocular desse paciente, eles podem ficar cegos, outras tantas cirurgias que, de repente, seriam simples, né? Como a de catarata, também deixaram de ser feitas. Qual o risco disso? Ótima pergunta. Depende sempre se a cirurgia é urgente ou não, ou se é emergência. A emergência médica ela tem que ser feita, a cirurgia não pode ser postergada. Então, por exemplo, o paciente que tem descolamento de retina, ele tem que ser operado, independente de pandemia, porque o maior atraso em fazer a cirurgia vai implicar necessariamente uma piora da visão desse paciente. O paciente tem um glaucoma, quanto mais tempo ele ficar com essa doença, com esse glaucoma descontrolado, que ele não está conseguindo controlar com medicações, com outras terapias, quanto mais tempo passar, pior vai ficar a doença. Em relação à catarata, se ela não for traumática, se ela não for uma catarata secundária, ou seja, for aquela catarata senil, catarata que aparece normalmente no paciente mais idoso, ela é uma cirurgia eletiva. Então, ela não é considerada uma urgência médica. Se o paciente ele já tiver sido vacinado da primeira dose, da segunda dose, estiver confiante, ok, ele vai e realiza a cirurgia. Mas não há problema caso esse paciente não tenha sido vacinado e seja algum grupo de risco, porque tem alguma doença coronariana, alguma asma, alguma bronquite, e ele está com receio de fazer a cirurgia, essa cirurgia em específico não é uma urgência médica. Perfeito, doutor. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui, né? A entrevista do senhor, né? A gente está fazendo essa entrevista aí de forma remota. Agradecer muito aí as palavras do senhor, todos os ensinamentos. E, assim, para manter a saúde ocular, vamos deixar o olho em dia. Pode usar lágrima, aquela lágrima líquida, né? Aquele colírio que eles falam. O que tem que fazer, afinal de contas? Eu que agradeço o convite. Hoje a gente tem que colocar um filtro, há muita informação disponível para a gente na internet, em outros canais, e é sempre necessário ter esse filtro. O papel da gente aqui é tentar filtrar essas informações. Usar um colírio lubrificante não faz mal nenhum. O paciente tem que evitar comprar um colírio com corticóide ou com outras substâncias. Agora, se você for na farmácia e conversar com o farmacêutico e falar, olha, eu quero um colírio sem conservante para lubrificar meu olho, que eu estou ficando mais tempo na frente de um computador, estou trabalhando mais em home office, não há problema, você pode usar esse colírio lubrificante, porque o olho estando bem lubrificado vai evitar o quê? Que você leve as mãos aos olhos para coçar os olhos. E ao levar as mãos aos olhos, se ele não tiver passado álcool, se ela não estiver bem higienizada, você pode estar contaminando seus olhos. Doutor Fernando, muito obrigada pela participação aqui no Sobretudo e esperamos retornar, né, em breve com o senhor para uma nova entrevista para a gente falar demais. Tem tanta coisa dos olhos, a gente ainda tem glaucoma, pressão alta, tem tanta coisa, tanto assunto, e o nosso objetivo, o nosso intuito é esse, é levar a informação filtrada para as pessoas. Muito obrigada pela participação. Eu agradeço.